Bom dia, bom dia a vocês que nos acompanham, que estão aqui buscando comigo a face do Senhor, buscando a sua direção, sua orientação para os nossos dias. Hoje, 9 de setembro de 2021, e nós estamos novamente aqui. Estamos mais um dia. Esse também é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos, nós bendizemos ao Senhor por ter nos dado mais um dia, por ter nos feito acordar bem, com saúde, por renovar nossa disposição, a nossa força, por nos dar renovar, mais um dia, as suas misericórdias sobre nós. Bom dia, Clarice, Laurinelli, irmão Walter, Elilde, bom dia. Que Deus nos abençoe nessa manhã e traga para nós a sua orientação, a sua mensagem, aquilo que Ele quer fortalecer em nossas vidas. Hoje, nós vamos ler e meditar no Salmo 38. E o Salmo 38 fala assim. Também é de Davi, e aí ele diz que é uma petição. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia, Senhor. Diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Bom dia, Lise. Esse Salmo 130, esse Salmo 38, ele mostra um Davi profundamente angustiado. Mostra um Davi, eu posso até dizer, pela fala dele,
a forma como ele traz aqui que ele estava passando por um momento, por uma fase de depressão. A gente tem ouvido falar tanto nos últimos dias, especialmente nesse período de pandemia, né? Nesse período em que o mundo foi assolado, sobre depressão, sobre quantas pessoas têm se identificado com isso, com essa doença. Tem aumentado o número, ou pelo menos assim, a gente sabendo, né, mídia noticiando casos de suicídio, e uma das coisas que mais choca, de alguma maneira acaba chocando, é quando a gente vê casos relacionados com pessoas que professam o nome de Deus, que falam, que ocupam, né, até funções como pastores, cantores, enfim, que professam o nome do Senhor de algum modo. Há sempre essa barreira, ainda há esse tabu em algumas igrejas, né, na maior parte das igrejas, quando se refere a doenças da alma, quando se refere à depressão, muito ainda se fala de ser falta de Deus, enfim. Minha irmã, que é psicóloga, ela faz um trabalho bem interessante, né? Fazendo palestras em igreja, a fim de quebrar esse tipo de pensamento de que a depressão é algo que está desassociada, né? Que se a pessoa está em depressão é porque ela não crê em Deus, enfim. E lendo o Salmo 38, a gente vê um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que foi exaltado pelo Senhor por sua fé, por sua conduta, por sua postura, por sua prática diante do Senhor. Nós vemos um homem que, como a gente já leu em salmos anteriores, teve revelação do que iria acontecer lá na frente, falando que estava totalmente abatido, mostrando fraqueza, dizendo que até amigos e companheiros se afastavam dele. E ele menciona, né, que era por causa da doença que o afligia. Segundo Davi, ele entende que tudo isso, sim, tem a ver com o pecado, tem a ver com a insensatez do seu coração, tem a ver com as muitas culpas que ele carregava. Ele estava se sentindo totalmente longe de Deus. A alegria tinha sido roubada da sua vida. E eu acho interessante nesse salmo que tantos outros salmos, Davi começa assim abatido, triste, mas aí ele vai chamando a alma dele para voltar para a esperança, para lembrar dos benefícios do Senhor. E chega no final do salmo, ele já está animado, ele já está forte, ele já começa a declarar a realidade, né, do céu para a sua vida. E nesse Salmo 38 não é isso que a gente encontra, né? Não é, apesar dele entender, ele fala algumas vezes que a esperança dele está no Senhor. Ele está aqui se dirigindo ao próprio Deus, né? Não ficou prostrado na sua dor, não ficou se alimentando, né, daquilo que a dor trazia. Ele está buscando de Deus, mas a gente percebe que esse momento foi um momento de muita angústia para ele. Pelo que ele fala no texto, durou algum tempo. E aí ele diz dos inimigos, né? Ele fala que os inimigos têm muita força, estão se multiplicando. Se você já teve contato
com alguém, ou se você já vivenciou um período assim de grande tristeza, de depressão, você sabe que às vezes nem é a questão do querer, né? A pessoa até quer, a pessoa até entende, né, sobre Deus, mentalmente falando, ela crê no Senhor, mas não há força, algo que suga de fato as suas forças, e a tristeza toma conta do seu interior. E lendo esse salmo eu orei e eu falei: Senhor, o que o Senhor deseja comunicar nos dias de hoje, né? E a gente sabe que estamos no mês, né, Setembro Amarelo, em que se combate, que se fala, se alerta, se conversa sobre essas questões, sobre as ideias de suicídio, porque é um tema ainda pouco discutido, ainda pouco debatido. Então eu fiquei pensando, meditando, o que é que o Senhor quer falar conosco nesse momento. Algumas coisas vieram ao meu coração. A primeira delas é que sempre nós devemos buscar na vida de Jesus, né? Já que nós estamos caminhando para nos tornarmos semelhantes a Ele, né? Em atitude, em vida. Jesus, Ele mesmo se intitulava. Ontem nós falamos sobre isso no nosso grupo da imersão. Ele falava que Ele era o Filho do homem e como homem Ele estava sujeito a todas as dores, dificuldades, alegrias, enfim, o que era para ser humano passar, Jesus passava, né? Ele estava sujeito a tudo isso. E Jesus, ele viveu um momento bem semelhante a esse, em que Davi fala aqui no Salmo 38, que foi quando ele estava no jardim do Getsêmani, pouco tempo antes dele ser entregue pelo seu amigo, né, Judas, que se tornou seu traidor, e ser levado para o Calvário, passar por todas aquelas aflições. Ele viveu um momento assim. É interessante que tanto o texto de Mateus quanto o texto de Marcos fala que Jesus disse que a alma dele estava profundamente triste, com uma tristeza mortal. E a angústia dele era tanta, ela era tamanha, que sempre, antes desse momento aqui, sempre que ele ia orar, ele se afastava, ele não levava ninguém. Só lembro do momento da transfiguração, né, que ele estava ali acompanhado dos três. Mas na maioria das vezes ele saía depois de atender a multidão, ele precisava de um momento para estar sozinho com Deus. E nesse momento de profunda angústia, Jesus precisou de companheiros, Jesus precisou de amigos, de pessoas que o sustentassem. E apesar da presença física dessas pessoas com ele, a gente sabe que elas não compreenderam a angústia que sua alma passava. Eles não compreenderam que eles precisavam sustentar, carregar Jesus em oração naquele momento. E eles dormiram. Ainda eram meninos na fé, ainda não tinham a sua fé completamente amadurecida. Eles ainda estavam aprendendo, é verdade. Mas nem com o pedido, né, angustiante do Senhor de dizer que a alma dele estava profundamente triste, em uma tristeza mortal. Esses amigos entenderam o recado e perceberam a urgência. Então, há situações em que nós vamos de fato precisar passar, viver sozinhos. Nem sempre haverá esse entendimento de quem está de fora,
mas nós precisamos nos tornar atentos a isso e nos tornarmos guardas também, né, dos nossos irmãos, daqueles que estão passando por essa dificuldade. Então eu percebo o Senhor também falando isso para nós, que estejamos atentos a quem está ao nosso redor, estejamos atentos às nossas emoções, àquilo que pode nos afastar do Senhor. Às vezes, tristeza vem de forma súbita, ela entra, ela aparece sem que a gente perceba, né? Assim, estava tudo bem, mas de repente vem uma tristeza. E esses dias eu vi uma amiga falando que ela também tem momentos de devocional aqui no Instagram e é algo que nós precisamos aprender, né? A não andar guiado pelas nossas emoções. Jesus, ele sentiu isso, mas ele foi para os pés do Senhor. Ele entendeu que a angústia que estava na alma dele era uma angústia que poderia levá-lo à morte da forma errada, né? A gente sabe que ele seguiria para a morte ali, mas era uma angústia que o levaria para uma morte sem propósito, se ele se permitisse estar sentindo e sofrendo tudo aquilo que a alma dele estava passando para ele. E ele escolheu lutar em oração. A angústia de Jesus foi tão forte que Lucas nos diz que ele suava gotas de sangue. Imagine, alguém está tão angustiado a ponto de suar gotas de sangue. E Lucas também nos informa no texto de Lucas sobre isso, que um anjo veio do céu para ajudá-lo a viver e a passar por aquele momento, para dar forças, para dar forças a Jesus de viver aquele momento. Então, uma outra lição que a gente pega aqui é que nós não estaremos de fato sozinhos nessa luta se nos direcionarmos para o Senhor, para o lado correto, para buscar por Ele, buscando a Ele com toda a nossa força, de todo o nosso coração, não entregarmos a tristeza. O Senhor enviará a ajuda do alto, o Senhor enviará os anjos, o Senhor enviará a resposta, o pão que nós precisamos para passar por essa grande escuridão, né, nas nossas vidas, o momento maior de trevas da madrugada. Sabemos que, de algum modo, nós iremos experimentar esses momentos, mas precisamos permanecer firmes, buscando de fato a Deus e nos fortalecendo nele. E se a angústia é muito além do que a gente pode suportar, nós precisamos sim buscar ajuda inclusive profissional. Às vezes é necessário que a ajuda venha de um profissional. Eles estão aí para isso, o Senhor tem dado sabedoria, buscaram, né, o estudo. Mas não se oculte, não fique preso, não se cale na sua dor. Avance, busque, e a vitória certamente vem. A força que Jesus encontrou para não desistir da missão que Deus tinha dado para ele, da cruz que ele precisava carregar, veio desse momento de entregar a sua angústia diante do trono e mesmo suando sangue, não desistir e ser fortalecido no Senhor. Nessa manhã eu quero colocar a vida de pessoas que estejam passando por momentos assim. Nós estamos sim vivendo um tempo de grande assolação, onde a nossa mente tem sido de fato muito atacada. Tem se falado por aí
que, assim, não é uma fala solta, né? Eu vi pessoas profissionais da saúde mental declarando que a nova pandemia, o novo momento de dificuldade no mundo seria justamente com relação à saúde mental. Então, nós podemos orar nessa manhã para que isso não se concretize, para que as pessoas que têm passado por essas aflições encontrem a resposta, encontrem solução, encontrem alternativa para conduzir a sua vida, que Deus se manifeste, que Jesus se manifeste na vida de cada pessoa que tem vivido isso, e que se você que está passando, né, por esse momento, é alguém que é cristão, que caminha na igreja há um bom tempo, não se sinta como se você não tivesse o Senhor, né? Não se sinta acusado por isso, mas busque, não desista, não desanime, busque ajuda profissional, busque a presença do Senhor e não permita que a tristeza finque espaço no seu coração. Lembre-se que o reino de Deus, a alegria faz parte do reino de Deus, é um dos atributos do fruto do Espírito. Nós podemos escolher, não é necessário apenas sentir, nós precisamos avançar nessa caminhada de escolher, decidir, viver em alegria, não uma alegria passageira, mas a alegria de quem sabe que tem um Pai num trono que controla todas as coisas. Que a esperança do Senhor, a esperança no Senhor nos guie e nos fortaleça. Eliude está agradecendo pelo aniversário da filha, Leia Lídice. Deus abençoe sua filha, Eliude. Vamos orar nessa manhã. Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, pedindo especialmente por vidas que têm enfrentado tristezas em um tempo como esse que Davi relatou aqui, Senhor, onde sentem os seus ossos secarem, pessoas que têm enfrentado a luta em permanecer ou desistir da vida, Pai. Ó Deus, que se sentem como se a luz dos seus olhos tivesse apagado. Senhor, nós entramos nessa manhã e queremos vigiar e batalhar por essas pessoas, Senhor. Ó Deus, algumas que eu conheço passam pela minha mente, Senhor. Talvez as minhas irmãs que estejam comigo aqui agora também se lembrem de outras pessoas específicas que vêm a rosto, nome na mente delas. Pai, nós batalhamos por essas pessoas, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ajude a vigiar por elas, a ser o socorro que o Senhor envia. Pai, dá-nos a direção correta, Senhor, de como ajudá-las a sair desse poço, Pai, desse lugar, Senhor, que a sua alma entrou. Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor Jesus, que experimentou essa dor da alma, que é mortal. O Senhor experimentou isso e o Senhor é misericordioso. Pai, seu socorro, em nome de Jesus, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a essas pessoas, que o Senhor as tire desse lugar, Senhor, e que o Senhor comece a fazer o sol raiar na vida de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, sê Tu a esperança, Pai. Sê Tu, Senhor, aquele que livra, que resgata, Senhor. Ah, Deus, queremos ouvir testemunhos de vida.
Queremos ouvir testemunhos, Senhor, de pessoas que saíram desse lugar, que venceram a depressão, Senhor, que não entregaram as suas vidas, Senhor. Oh Deus, mas se colocaram debaixo da tua potente mão, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, é o peso que vem ao meu coração, Senhor. Nos ajuda a vigiarmos juntos, Senhor. Em nome de Jesus. Também eu te peço, Senhor, pela vida da filha de Elilde, que completa mais um ano de vida hoje. Te peço que o Senhor a abençoe, Senhor, a fortaleça, Pai. Ó Deus, que todos os dias e cada dia mais ela encontre a alegria em Ti, Senhor, alegria em Te servir, em andar contigo, Senhor. Sustenta, Senhor, essa mulher, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver aqui, a viver nessa terra como quem vence, reinando em vida, dominando sobre todas as coisas. Afinal, foi essa a ordem que ele deu a Adão, né? De dominar. Então, que o Senhor nos ajude, nos coloque nesse lugar, onde a gente consegue, de fato, pela força do Espírito Santo, dominar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e reinar em vida, em nome de Jesus.